Podemos, Gabriel? Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso seminário de hoje. Com muita satisfação, vou apresentar o nosso convidado especial, o professor Clayton. Então, para quem não conhece o professor Clayton, vou fazer um breve histórico, fez sua graduação em Medicina na Universidade Federal de Santa Maria, seu mestrado e doutorado aqui pelo PPGDM e é nosso docente desde 94, isso. E bem, então, não vou falar da linha de pesquisa dele, acho que ele mesmo vai apresentar. Então, já passo de imediato a palavra. Muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigado, Fernanda. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu sempre digo que esse é o evento mais importante do qual eu participo regularmente na minha trajetória e é também aquele que eu mais aprendi, né? Porque, obviamente, primeiro pela regularidade, né? Que acontece tanto, mas também porque a gente tem aqui um espaço de conversa, de debate. Então, tantos seminários em que a gente termina debatendo o alvo, da Maria Helena, que teve há poucos dias, e assim são todos, né? Então a gente aprende mais do que um evento em que não tem esse espaço. Também é um evento que acontece há 60 anos, né? E eu tenho tido a honra de falar nele há mais de 30. Então, já é mais da metade do tempo, né? Então, para mim, é muito especial. Eu vou comentar hoje sobre a biologia e trajetórias individuais e sociais em transtornos do neurodesenvolvimento. É um título que eu pensei um pouco rápido, porque não tinha como abranger tudo que eu quero falar. Todas as coisas muito brevemente, mas eu vou deixar vocês um pouco loucos com tantas trajetórias, né? Então, essa questão da trajetória histórica, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento, trajetória ao longo da vida dos pacientes, trajetória das nossas metodologias de pesquisa, trajetórias da nossa inserção internacional, que é muito importante para se relacionar com as metodologias que usamos, trajetória do conhecimento acumulado, né? Trajetória de uma nova organização que a gente está criando nos últimos tempos, que é essa rede TDAH Brasil, né? E de trajetória de ex-alunos e colaboradores, que também contam um pouco desse processo. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento, e eu vou pautar muito pelo déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, ele vem sendo descrito desde sempre, né? Mas pelo menos desde a Grécia Antiga, eu vou comentar logo, com diferentes denominações, né? Mas Teofrasto, depois, né, ao longo de vários momentos da história, né, termos como defeito de conduta moral, né, uma visão mais moralista no passado, e mesmo na Grécia também, em vários momentos, foi uma visão mais moral, né? Depois, por exemplo, lesão cerebral mínima, que permaneceu até o momento em que eu estava na graduação, ainda se falava em disfunção cerebral mínima, para diferenciar de uma deficiência cognitiva, né? Que é algo muito mais facilmente compreensível, diagnosticável, né? E a partir de 1980 começa, né, o termo déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, que vem se mantendo ao longo das várias edições até o DSM-5, a partir de 2013, na versão revisada em 2017. Então, nós mesmos publicamos há poucos anos um artigo a respeito dessa descrição do Teofrasto, né, um pouco antes de Cristo, na Grécia Antiga. Tem várias traduções possíveis, uma é do Homem Obtuso, né, que nós entendemos como a primeira descrição do TDAH, né, na história. Então, fazemos uma análise mais ou menos cuidadosa do texto e a gente vê que alguns itens, como por exemplo, ele procura por alguma coisa que ele comprou e ele não consegue encontrar mesmo ele tendo guardado, ou então, quando ele está cozinhando lentilha, ele coloca sal 2 vezes e
e fica intragável, né? É meio tranquilo de pensar que, né? Depois tem outras coisas, assim, que fica muito claro que ele não tem uma deficiência cognitiva, ele não tem nenhum outro transtorno muito óbvio, é algo muito sutil, mas que chama atenção, né? Como ele se comporta em vários contextos, então é bem interessante. Mas aí, agora, ano passado, um grupo da Grécia comenta sobre o nosso artigo, né, colocando que, de fato, eles concordam que é a primeira descrição do TDAH, mas eles incluem, né, que provavelmente, né, esse indivíduo relatado pelo Teofrasto no livro Caracteres, né, que tem um contexto meio moral e meio jocoso também, como várias coisas que eles faziam, também tinha sintomas de outro transtorno do neurodesenvolvimento, que é o transtorno, né, social, de comunicação social e pragmática. Né? É uma questão de linguagem. Né? Tá na categoria de professores de linguagem, tem uma proximidade também com o espectro autista, nesse aspecto né, da comunicação. Só que a gente tinha, de fato, colocado, né, alguns itens que aqueles eram muito relacionados com a desatenção, mas também tem alguns de comunicação pobre, né, de capacidade pobre de comunicação. Por exemplo, quando está chovendo, ele diz, né, como é bom o cheiro das estrelas. Ele queria dizer, na verdade, da terra. Ele troca a palavra, né, assim, uma tendência de falar a coisa errada, mesmo querendo falar a coisa certa. Ou então ele está num velório, ou depois do velório alguém fala para ele, né? Puxa vida, que chato, quantas pessoas foram enterradas, né? E ele diz, eu gostaria que tu tivéssemos essa sorte toda, né? É aquela coisa do lado falho, né? De falar uma coisa inadequada que não é muito incomum. Então, a gente escreveu uma outra carta que tá no prelo, que é exatamente, é fascinante que uma descrição de mais de 2.000 anos, né, coloque, então, esses aspectos transdiagnósticos prototípicos, né, de um transtorno psiquiátrico. E não é inesperado que traços, né, herdáveis, com uma base biológica óbvia, né, tenham sido percebidos desde o início, né, as primeiras descrições médicas, né, desde o período do Hipócrates mesmo, que o Teofrasto tinha uma certa troca de comunicação com o Hipócrates também. E, então, a gente vê que é algo em andamento, né, e muito debatido no mundo inteiro desde sempre, e que tem um impacto muito importante na vida dos indivíduos. Né? Quer dizer, a gente vai falar bastante de aspectos aqui que vêm intraútero, né? Disposições fetais, mudanças epigenéticas, né? Na infância é aquela coisa mais clara, hipercinética, da hiperatividade, principalmente em meninos, né? Todos os transtornos do neurodesenvolvimento são bem mais comuns em meninos, eu vou comentar um pouco a respeito disso depois, né? E durante muito tempo se considerou basicamente uma questão da infância e adolescência. Praticamente a gente que está há mais de 20 anos nessa área pegou no começo, né, o aumento dos estudos do TDAH em adultos. E aí tem uma relação muito importante com, né, a gente precisa estudar muito a relação com outros transtornos psiquiátricos, com essa questão de uma relação entre a demanda cognitiva, né, e o prejuízo que o indivíduo enfrenta. Então, assim, pode uma pessoa ter tido um bom desempenho a vida inteira no doutorado para perceber sintomas? Pode, porque ela está enfrentando um outro limite, uma novidade, algo inesperado e que, às vezes, pode representar sintomas. E com ou sem prejuízo. E aí eu teria que falar 2 horas aqui para falar o que seria diagnóstico ou não, então eu vou pular. Né?
Mas o fato é que a gente vem, então, trabalhando nessa perspectiva do TDAH em adultos, né? Alguns artigos nossos e artigos também populacionais, né, de coortes, por exemplo, da coorte de Pelotas, mas outras grandes coortes que acompanham as pessoas ao longo da vida toda, perceberam que não tem uma superposição perfeita entre pessoas que tinham sintomas na infância e pessoas que têm na vida adulta. Por exemplo, em adultos, né, 50% em homens e mulheres, enquanto na infância predomina em meninos. Tem várias outras incongruências, além do próprio fato de não serem exatamente os mesmos indivíduos, que faz a gente perceber que deve surgir algumas pessoas com o TDAH a partir da adolescência, o que até hoje, na verdade, é quase que um dogma, que não pode, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento e tem que ter sintoma antes dos 12. Formalmente é assim. Para mudar de 7 para 12 anos foram trabalhos nossos, que tiveram uma influência bastante grande, né? Mas para nós 12 ainda é insuficiente, né? Isso aqui é bem interessante, um trabalho nosso, né, então, que fez um acompanhamento de adultos ao longo da vida adulta por 7 anos. Foi o primeiro que fez isso. Por quê? Se pode ter pessoas que começam depois da adolescência, eu tenho que fazer estudos de segmento com essas pessoas que começam depois da adolescência, porque se eu pegar só os que vêm desde a infância, eu não tenho o panorama global. E a gente viu que mesmo esses que começam na vida adulta, às vezes tinham remissão, perdiam o diagnóstico. E várias outras coisas a gente viu. Muito interessante que um trabalho feito na Suécia, ele replicou exatamente toda a metodologia nossa, citando o nosso trabalho dezenas de vezes ao longo do artigo, e chegou exatamente no mesmo resultado. Então, aqui foi bem interessante. Né? Então, o que acontece? Além do fato de que a remissão, né, a gente começa a se preocupar com uma outra coisa que nós também fizemos pela primeira vez. Agora a Cibele apresentou a tese dela há poucos dias, né? A gente fez uma outra avaliação 13 anos depois da primeira, isso também é a primeira vez que foi feito em adultos, né? É a autoria compartilhada do Eugênio, meu colega lá da psiquiatria, a Cibele, e então a gente percebe que depois da segunda avaliação, cada grupo, aquele grupo que mantinha o diagnóstico completo podia ter remissão, podia passar para sublimiar, o grupo sublimiar podia ter remissão, podia voltar para o diagnóstico total e podia remitir, e os da remissão também podiam voltar, etc. Tem uma flutuação de sintomas, né? Então as coisas não são tão lineares, né? Tem a possibilidade, né? A gente tem uma trajetória estável, que é a maioria das vezes, mas também ela pode ser instável e raramente uma remissão completa, total, né? E quem é que tende a ter a trajetória mais estável? Mulheres, indivíduos com síndromes mais graves, maior frequência de comorbidades e predisposição genética à depressão, que eu vou falar depois com histórias poligênicas, né? Aquelas pessoas que tendem a entrar mais tarde, mesmo tendem a apresentar um quadro mais estável, o que é mais ou menos o contrário de tudo que a gente sabia de ver o TDAH mais como uma coisa de meninos hiperativos, né? Aqui a gente vê que essa coisa na vida adulta é mais feminina, né? Principalmente com a trajetória mais clara e estável. E então a gente, depois, além da remissão, pode ter uma recaída, né? Bom, depois disso vamos comentar aqui brevemente sobre essa questão da mudança das linhas de pesquisa, como é que tem sido, né? A gente tem dezenas de estudos que foram feitos na abordagem gene-candidato. É o que a gente fazia nos anos 90, até o comecinho dos anos 2000, né? E é basicamente assim: genes relevantes no funcionamento cerebral, por exemplo, receptores de neurotransmissores, transportadores de neurotransmissores, eram o que a gente estudava. Tem um polimorfismo nesse gene. Por exemplo, o primeiro estudo internacional é lá de 1990, na abordagem de associação,
né? O gene estava clonado, o DRD2 tinha um polimorfismo dele, bom, é o que dá para estudar. Na época se estudava o que dava, né? E devia ser algo, né, relevante na neurofisiologia. Então era baseado em hipótese. Mas a partir de 2004, 2005, surgem as varreduras genômicas, né? Os estudos genômicos de associação para varredura genômica, que é o que o mundo inteiro tem feito desde então, que se trabalha então com centenas de milhares de variações genéticas no microarranjo, que acabam, né, pelos dados de desequilíbrio de ligação, permitindo inferir, né, por imputação, o papel de milhões de SNPs, né, polimorfismo de base única, né? E, então, a filosofia toda mudou. Antes se achava que estudo bom era quando tinha uma hipótese boa. Hoje a gente parte dessa perspectiva, né, a partir dos dados, né, Discovery Science, tanto para genômica como para neuroimagem, né, que eu vou comentar mais daqui a pouquinho. As duas abordagens são assim. Em qualquer transtorno psiquiátrico, quase todos os achados que têm aparecido por varredura genômica não correspondem àquelas hipóteses antigas. São muitos genes que a gente jamais iria imaginar, né, que funcionam, por exemplo, no sistema imune ou em outros sistemas, que não se imaginava. Então, essa ideia de que tudo tinha que ter uma hipótese é uma ideia ingênua, né? E para questões em que há muito desconhecimento, que são muito novas, então essa abordagem que a gente primeiro analisa os dados para depois tirar conclusões e claro, né, a partir daí surgem novas questões, surgem hipóteses, a ciência segue, né, funcionando também com hipóteses ao mesmo tempo, mas é uma etapa fundamental a grande análise, né, de bancos de dados. Isso, né, então, a gente basicamente vai ver o que, né, em milhões de polimorfismos, ultrapassa um limiar de significância muito rigoroso, né, na varredura genômica, e a partir disso, várias abordagens, a gente mesmo trabalha, né, ou colabora nesses estudos internacionais, né, que vão para esse detalhamento dos achados identificados na varredura genômica. Então, isso foi possível, né? Tudo isso é possível por essa questão de parcerias internacionais. A primeira que a gente faz parte já há mais de 15 anos, né, é o INPA, que é né, a colaboração internacional sobre o TDAH persistente, né, P de persistente. Na época não se tinha ideia de que poderia ter, né, essa coisa dos novos chegando, a ideia que era persistente, né? Então, vários colaboradores, então os países desde o início, né, nós e os Estados Unidos somos os únicos países fora da Europa, né? Mesmo na Europa, tem países que não tem nada, né, como a França, como a Itália, e tem um debate aqui, às vezes o pessoal vai lá para ajudar os poucos, né, que trabalham com isso e tudo mais, para tentar desenvolver mais a área, que é uma área que, apesar de eu ter falado disso na Grécia Antiga, muita gente defende que não existe, que a gente inventa para ganhar dinheiro vendendo remédio ou coisas do gênero. É importante colocar que a grande maioria dos transtornos do neurodesenvolvimento não tem nenhum tratamento, né? Por acaso o TDAH, né, a Ritalina é antiquíssima, né? E tem alguns outros fármacos, mas a maioria não tem. A gente só quer, né, que se entenda. Então a gente participa do IMPACT há mais tempo. Uma curiosidade, a Nina, né, que alguns aqui conheceram, e ela fez o doutorado aqui, ela fez o mestrado com o Eljon e com a Vera Gaeski, e o doutorado conosco. Ela está lá no grupo da Holanda desde 2015, eu acho, mais ou menos por aí, né? E a partir disso, a gente também participa do consórcio de genômica psiquiátrica, que envolve uma colaboração do mundo inteiro, que tem permitido, então, essas varreduras genômicas com dezenas de milhares de casos de controle, juntando pessoas de todo o mundo,
nas mais diversas áreas, né? Um grupo que a gente tem participado também é um consórcio latino-americano de genômica psiquiátrica, né? Que é parte do TGC, e é fundamental porque a gente está trabalhando muito com a questão da miscigenação, né? Da complexidade genômica. A gente precisa, não basta ter os genomas. Às vezes as pessoas, mas tem um tal consórcio que tem milhares de genomas de populações. Tem que ter o diagnóstico nas pessoas. Não adianta só, né? Tem que juntar todas as informações. Então tem que ter o trabalho nas pessoas que trabalham com isso. E outro é o Enigma, né, que envolve neuroimagem ou neuroimaging genomics, né, que tem sido muito importante também. E tem permitido, então, a nossa colaboração em artigos, né, em revistas de impacto muito alto, claro que junto com mais 2.000 autores, né, eu estou brincando, mas eu acho que isso está atrapalhando o pessoal da biblioteca conseguir registrar os artigos, porque é impossível, né? Então, mas que são bem interessantes e muito efetivas. Por exemplo, a Dite de Montes, que é a primeira autora desse artigo, a gente está toda hora tendo que pedir coisas para ela, na verdade ela nem consegue nos responder na demanda que a gente tem, porque a gente precisa de extrações de dados e outras permissões e tudo mais para poder fazer os trabalhos que a gente desenvolve centrados nos nossos alunos aqui em Porto Alegre. Né? Então, um pouquinho, né, dessa trajetória do conhecimento acumulado, que vai ser assim, uma fração bem injusta, com muitos alunos e tudo mais, mas é só para exemplificar um pouco. Né? Então, por exemplo, eu falei desse artigo, né, que inclusive foi a figura que eu mandei para a Fernanda colocar na divulgação. A última varredura genômica, então, para o TDAH, apresenta 27 loss significativos, né? Para quem não está acostumado com isso aqui é um gráfico que expõe os dados da varredura genômica, é uma Manhattan plot. Então, cada intervalo é um cromossomo e as torres, né, são hits significativos do SNP com impacto mais forte com o seu respectivo bloco de SNPs que têm um desequilíbrio de ligação, né, que estão andando juntos. Né? Na verdade, aí a gente tem uma série de abordagens, né, um fine mapping para o que ali que de fato tem um efeito funcional. Basicamente, aí precisa de dezenas de outros estudos, né? E toda, né, a genômica funcional disso, com inúmeras abordagens complementares, né, que vai demandar. Tem pessoas que imaginam que o fim da história é a varredura genômica. Não, é o começo da história. Né? É muito preliminar. Né? Uma coisa que o grupo tem trabalhado muito a partir desses dados que saem da varredura genômica são os scores poligênicos, né? Como é que eles são estimados? Né? A varredura genômica geral dá uma discovery sample, né? A amostra de descoberta, que é a que tem que ter o maior tamanho amostral possível. Então, cada um dos SNPs que é mais comum em casos do que em controles, a partir do beta, da força da associação que ele tem, ele vai permitir a construção, então, de uma regressão, né, que na amostra-alvo, por exemplo, a nossa amostra, para cada indivíduo você vai ver quantos alelos ele tem daquele polimorfismo, daquele SNP, tem 0, 1 ou 2, multiplica isso pelo beta, e soma para todos os polimorfismos que forem incluídos. Aí se trabalha com diferentes lineares, só para trabalhar com aqueles muito associados, ou trabalhar com o genoma inteiro. Aí são várias perspectivas, né? Isso tem, então, um score poligênico. É muito interessante que esses scores poligênicos eles estão evoluindo muito. E para algumas afecções, por exemplo, cardiovasculares, tem um papel preditivo fortíssimo. Por exemplo, uma correlação enorme entre score poligênico de doença cardiovascular ou de hipertensão arterial com o fenótipo. Uma correlação perfeita. Né?
E, então, bate perfeitamente com tudo que a gente sabia sobre modelos multifatoriais com base em estudos congênitos, né? As coisas estão hoje sendo demonstradas matematicamente com a genômica. Muito ainda da herdabilidade não se explica toda a herdabilidade, mas é crescente a fração. Né? Bem interessante. Esses scores poligênicos a gente tem trabalhado, né, na amostra de TDAH ou de outros fenótipos que a gente estuda, não só com o score de TDAH, mas com o score de depressão, de transtorno bipolar, porque eles são correlacionados genomicamente. Né? Essa é uma outra abordagem que tem envolvido muito. Essas fronteiras diagnósticas, por exemplo, entre depressão e ansiedade, depressão e transtorno bipolar, talvez um dia vão ser renomeadas, elas vão sendo revistas com o tempo, mas tem muito para evoluir ainda, né? A partir do momento em que a gente puder entender melhor a biologia, né, desses fenótipos. Porque, na realidade, todos os diagnósticos têm base na clínica. Clinicamente, por exemplo, o transtorno bipolar é bem diferente de uma esquizofrenia na maioria das vezes, mas no nível genômico não é bem assim. E muitas vezes são muito próximos, na verdade. Né? E muitas vezes pode ser que, se a gente for pensar em novas abordagens terapêuticas, abordagens de prevenção e tudo mais, seja melhor a gente entender o que está por trás dos dois. Né? Mas falta muito para a gente aprender, então devemos continuar com os referenciais que a gente tem, que são basicamente epidemiológicos e clínicos. Mas também devemos saber que é um artifício, né? Que é o que é possível. Então, por exemplo, a Cibele, naquele trabalho sobre a trajetória na terceira avaliação, verificou que uma trajetória mais estável estava associado com scores poligênicos de depressão, mas não feito a partir dessa discovery sample, desse estudo aqui, desses estudos, na verdade. Né? E não vimos, né, uma influência do score poligênico de TDAH nas trajetórias do TDAH, né, na variabilidade de trajetórias. Talvez porque seja uma coisa mais uniforme, talvez porque a discovery sample de TDAH não seja tão grande, não tenha um poder estatístico adequado, como tem para a depressão, para alguns outros estudos nossos a gente viu para o bipolar. Né? Pode. Só para poder continuar. Quando você fala em trajetória de estabilidade, você está falando de estabilidade do sintoma ou de estabilidade da pessoa enquanto portadora da... Trajetória de estabilidade dos sintomas e do diagnóstico. A manutenção do diagnóstico ao longo do tempo. Tá. Me lembrei de vir para cá, porque aqui grava e eu tinha esquecido. Entendi. Ou seja, essas pessoas, você não está vendo a estabilidade emocional. Não. Tá vendo a estabilidade da trajetória, do diagnóstico. Até emotional stability ou instability é um fenótipo que a gente estuda bastante no TDAH, né? É importante, mas é uma dimensão, né, que não agrega o todo, né? É só um tipo de sintomatologia. Parte da neuroimagem, né? Temos um time muito compenetrado, está aqui a Duda, né? A Renata, que está nos Estados Unidos, a Cibele, que defendeu o doutorado há pouco, né? E outras pessoas que têm contribuído bastante. É algo que tem nos, né, ocupado nos últimos anos também, e tem dado vários artigos, também alguns deles nessa perspectiva de colaboração, aqui como um exemplo, né? Autoria compartilhada, né, entre a Renata e um aluno lá da Holanda, a autoria compartilhada dos dois co-orientadores, né? É como tem que ser para que as coisas aconteçam, né? E então, aqui se viu o quê? Uma redução no volume, né, na região frontoestriatal no TDAH em duas coortes, né, dois grupos. Então, está aqui o NeuroImage, que é lá basicamente da Holanda,
e a nossa amostra, quer dizer, a seção, né, brasileira do INPE, que é a nossa amostra, né, para falar em consórcio, né, a nomenclatura. Então, resultados são sutilmente diferentes, é significativo, mas vejam que tem... Por isso que não tem marcador biológico para nada na psiquiatria. A superposição é enorme, né? Nada serve para diagnóstico, né? Ninguém aqui está dizendo que tem uma diferença cerebral. Não tem, né? A gente está explorando variações sutis na neurobiologia, né? Que um dia, quem sabe, a gente vai entender melhor o que representa, né? Uma abordagem que a Cibele usou em outro artigo do doutorado dela foi esses Neuroimaging Association Scores, que é uma abordagem muito parecida, a mesma lógica do score poligênico. Então, é como um score de neuroimagem, criar um score de neuroimagem voltado para cada tipo de transtorno psiquiátrico, né? A partir dessas milhares de pequenas diferenças sutis que pode ter em alguém que tem depressão ou não tem TDAH ou não tem, o pessoal tem criado esses scores, né, cerebrais, né? Então, a gente viu, por exemplo, a partir de uma discovery sample que foi no Enigma, daí sempre tem que ter um grande consórcio, que a gente usa uma amostra de descoberta maior, né? Score cerebral para TDAH, então, um pouco com uma scores aumentados, digamos assim, para TDAH, né? Desculpa. Score cerebral para TDAH associado com superfície cerebral, né? Menor, tanto em considerando o score voltado só para a amostra de TDAH em adultos, como para TDAH no geral, criança e adulto lá na amostra do Enigma, né? Discovery Sample. Né? Então, nos nossos indivíduos aqui de Porto Alegre, se viu essa associação com superfície cortical. Também outro artigo dela, uma abordagem mais de conectividade funcional, né? Tudo com ressonância magnética 3 Tesla. Né? A gente fez uma parceria com uma clínica, né? Os nossos, né, alunos vão lá muito, trabalham muito para que a Duda, né? Então, que a Sergio, a gente conseguiu um preço bem mais baixo até do que a gente conseguiria, às vezes, no hospital público, e eles ficam muito tempo na máquina. Então, a gente tem que ter uma parceria científica, né? Eles ficam 1 hora na máquina. E a gente tem uma das maiores amostras do mundo de pessoas que têm TDAH diagnosticado e tem isso. Isso é uma coisa muito cara. Como é que a gente conseguiu? Não sei. Mas cada dinheirinho que aparece, a gente vai lá e bota e faz mais uma cotazinha, e vai indo e tem funcionado. Então, os controles apresentam, né, uma conectividade maior, né, entre várias áreas cerebrais, né, região parietal lateral direita e esquerda e outras regiões que quem saberia falar são a Cibele, a Duda, a Renata, não sou eu, né? Eu vou basicamente obedecendo-as. Outros estudos, né, fazem então essa relação entre genômica e neuroimagem, e a gente tem feito alguns, então, naquela ideia, genes que são hits em DWOS e que a gente vai fazer uma exploração mais aprofundada, mais detalhada, estudando centenas de SNPs naquela janela, né, eventualmente milhares, né, tipo um fine mapping, né, um detalhamento dos achados, e várias coisas interessantes têm acontecido. Esse FOXP2, por exemplo, é um gene que ficou muito famoso em estudos com linguagem também, estudos em evolução, comparando outros primatas, né, principalmente chimpanzés e humanos, e aí tem uma série de hipóteses derivadas daí para o desenvolvimento da linguagem em humanos e tudo mais. Bom, alguém deve estar perguntando, só a genômica e o ambiente, cadê? Então, é mais complicado estudar o ambiente, às vezes, do que a genética, né?
Mas uma abordagem que a gente tem usado muito está focada num efeito que, pelos estudos com gêmeos, a gente vê que é o mais importante, que é no período gestacional. E aí, o que a gente, né, uma ideia que a gente teve, se desenvolveu ao longo do tempo, foi de estudar a metilação global, a parcela da citosina metilada em relação à citosina total a partir de dados de HPLC, cromatografia líquida de alta performance. Uma tecnologia muito mais barata do que o que em geral se faz, que é as varreduras epigenômicas, o IWOS, né? Que é a única que é viável para fazer sequenciamento e tudo mais, aí se torna absolutamente proibitivo e ninguém faz. Né? Então, aí a gente tem tido resultados interessantes. A gente viu uma hipometilação no TDAH comparado com o controle. Né? Nesse estudo, a gente também viu uma diferença, né, que é compatível com resultados já prévios na literatura, mulheres menos metiladas do que homens, né, e relacionou também com scores poligênicos. Né? Então, a gente viu que, bom, primeiro deixa eu falar da clínica. Né? O transtorno bipolar, comorbidade com transtorno bipolar, estava associado com hipermetilação, enquanto o TDAH com hipometilação. Então, o grupo mais hipermetilado seria o grupo controle com transtorno bipolar. E o grupo mais hipometilado, o TDAH sem transtorno bipolar. E aí, categorias intermediárias, né, nesse processo. E a gente viu uma associação entre os scores poligênicos de TDAH e hipometilação e o score poligênico de bipolar e hipermetilação, né, significativos. Então, foi bem interessante, né, que o background genômico e biológico, né, associado com esse score, né, epigenético, né, com esse achado de metilação global. Aí a gente fez também um artigo que é a nossa visão geral disso tudo. Eu tenho comentado com algumas colegas aqui ao longo do tempo, porque nos demandou bastante, né, reflexão. Então, envolvendo, dentro da nossa perspectiva, o cortisol é um mediador muito importante disso tudo. Né? Inclusive justificando aquelas diferenças entre homens e mulheres, né? E esse efeito pré-natal, gestacional. Então, um artigo que eu li uma vez, pessoas com síndrome de Cushing, que é um hipercortisolismo, apresentavam uma hipometilação global, né, vista com outra técnica, e isso estava associado com a gravidade da depressão que eles tinham, e quando tratavam, aí veio tudo isso, por causa de uma coisa bem pontual da endocrinologia. Se isso vai vingar, eu não sei, mas eu acho que é bem curioso, porque é uma técnica barata. Né? Foi o doutorado da Diana Miller aqui. Esse, para quem não sabe, é o Diego Rovares, que é professor da USP hoje. A Bruna, ela era pós-doutoranda aqui até agora, praticamente, mas agora ela está vinculada com a USP, embora ela continua morando aqui e colaborando com a gente, porque, né, nessa grande parceria nacional, a gente tem muito trabalho para fazer aqui. Né? Também, além da USP. Já vou explicar por que isso, esse vínculo. Né? Então, muitas outras abordagens não vai dar tempo. A Jaqueline Chu, ela trabalhou muito com a relação TDAH e TUS e comprimento de telômeros. Aí a Duda, que está aqui, a Maria Eduarda, também comprimento de telômeros. Tem feito estudos muito interessantes com randomização mendeliana. Tem um que está para sair aí, que vai ser bala, né? A Jennifer foi para a Escócia, e não sei se ela está lá ainda. O problema dessas parcerias é que levam todo mundo. Porque todo mundo vai para o exterior em algum momento e a tendência é, quando está no doutorado ainda, já está, né, com alguma coisa para fazer. Então, trabalhou com variantes raras, exoma, relação com transtorno autista. A Verônica, que fez o doutorado há bastante mais tempo, é professora da Univates, e a Bruna sempre trabalharam muito com farmacogenômica. Atualmente, a Bruna coordena
Então, dentro desse consórcio do PGC, um grande esforço de farmacogenômica, né? Então, a gente puxando, a gente coordenando, isso é importante também, né? Não ser só a gente colaborando, né? Ajudando os outros, né? Mas também tentar propor coisas. O que é bem difícil, porque as amostras com o dado da resposta ao tratamento são pequenas, é bem difícil, né? Microbioma e TDAH, Luísa, que é aluna lá da psiquiatria. Muito brevemente, né? O Diego ganhou alguns milhões de dólares o ano passado, então, com essa proposta que a gente pensou junto, né? Uma conexão biológica entre o desempenho educacional do TDAH em ambientes contrastantes. Basicamente, tudo que a gente sabe da genômica do TDAH e do Educational Attainment, que tem uma heredabilidade muito alta, né? Mais alta do que a do QI até, né? É baseado em amostras de descendentes europeus que vivem em países ricos, né? Como é que funciona isso tudo, a relação disso com a desigualdade, né? Com as diferenças também étnicas, né? Então, tudo coisa para fazer um grande estudo latino-americano, brasileiro, basicamente, né? Levando em conta essas variáveis e vendo, né? Tem muitos objetivos específicos, mas, enfim, se há interações entre nível socioeconômico, diferenças, né, de ancestralidade, scores poligênicos de TDAH, Educational Attainment, e o fenótipo final, né, a escolaridade, o desempenho, até onde as pessoas, como é que elas vão. Né? Então, são questões que devem ter um impacto social bem grande, por isso chamaram a atenção do NIH. Então, a gente, né, só para explicar, a gente tem uma genômica compartilhada importante entre TDAH e Educational Attainment, né, através dessa questão, né, de que esses fenótipos são todos muito correlacionados mesmo, como eu tinha falado. Bom, como é que isso tem funcionado? Né? A gente, então, hoje tem uma parceria unicarne, digamos, né? Nós e o Hospital de Clínicas é a mesma coisa. Né? A gente não faria nada sem esse ambulatório que a gente tem no Hospital de Clínicas e agora com a USP e lá na USP também com o Hospital das Clínicas da USP, uma parceria com a psiquiatria de lá. Todos eles muito interligados com o LAGC, que é a de genômica latino-americana. Todas as nossas análises genômicas são feitas no Broad Institute, né, com dinheiro do NIH, né, basicamente também. Algumas outras parcerias nos Estados Unidos, o PGC, né, o IMPACT, o Enigma, o Itubinais, um consórcio que envolve a questão da microbiota. Né? Então, a gente criou essa rede TDAH Brasil, que por enquanto é Rio Grande do Sul e São Paulo, mas a ideia é que vai se expandir. A gente tem que coletar milhares de casos e de controles, porque senão acho que o Diego vai ter que devolver milhões de dólares para o NIH. Então, a gente tem que fazer isso. Desde a pandemia, a gente contratou uma grande empresa quer dizer, uma grande empresa não, uma pequena empresa que fez um grande banco de dados, né, eletrônico. Então, as pessoas hoje... Alguns aqui eu até já dei um link, né, mas eu tenho que cuidar, não posso dar link, às vezes as pessoas estão passando o link para outros. Não pode. Tem que manter um controle, mas a ideia é a gente aumenta muito online, uma pré-avaliação online muito ampla. Para alguns aí a gente vai chamar para coleta de sangue, vão partir para entrevista clínica, vão ir para neuroimagem, por aí vai, né? Tanto aqui como em São Paulo e depois também em outros estados. Por fim, né, essa trajetória pode ser muito complicada de ex-alunos e colaboradores, né, mas a grosso modo a maioria virou profissional liberal, né, alguns fizeram aqui, outros fizeram na psiquiatria, né, não estão todos, aqui é uma amostra mais dos que eu tenho mais contato ou sei onde estão melhor, né? E então psiquiatras, né, muitos obviamente têm o seu consultório, mas muitos deles permanecem de alguma maneira muito mais vinculados com pesquisa e com uma atividade intelectual do que se não fosse assim, né? Depois, alguns são professores ou pesquisadores no exterior, a Francine na Austrália, a Nina está na Holanda, a Jennifer eu já falei, a Renata nos Estados Unidos, iniciativa privada,
né, vários professores universitários no Brasil, a parte da perícia forense, o Gustavo Corte, né, a Gabriela Maia, o Caio, que também foi aluno da Maria Kátia, né, meu no mestrado, dela no doutorado. Pós-doutorandos na USP é uma categoria nova, porque o dinheiro está lá. Então, a tendência é, né, ter muita gente que vira pós-doutorando na USP. E tem um que, né, honrosamente, professor do ensino médio, atualmente doutorando em educação, Guilherme Pertuzzi. Então, muito obrigado por me acompanhar uma viagem, né, que veio da Grécia até as novas perguntas, né, espero que algumas ocorram aqui, né, e por fim colocar então aqui um panorama, né, dessa rede TDAH Brasil, né, muito importante, muitos consórcios, muitas instituições, principalmente, claro, o nosso PPGBM, né, a nossa URGS, o Hospital de Clínicas, que sem isso a gente não teria nada. Né? Então, que permitem que tudo isso esteja andando. Né? Isso nunca está perfeitamente atualizado, né? Mas é mais ou menos um panorama atual. Muita gente aqui da psiquiatria, então, para esse esforço de coleta de dados, né? Que obviamente, então, a gente tendo milhares de pessoas respondendo algo online vão passar por uma avaliação clínica. Então, tem que ter essa parceria muito grande. Marcelo Vitor, que está aqui, por exemplo, é o primeiro autor daquele trabalho do Teofrasto. Né? Então, é isso.